Igreja abençoada, bom dia. Mais um domingo reunidos na presença do Pai, o nosso Rei da Glória. Isso não tem preço. Quando você larga tudo, não é? E vamos correndo louvar o Senhor e aprender mais do seu Santo Espírito, né? Cristão que quer se moldar à figura de Cristo. Isso não tem preço. E o Pai recebe com grande alegria. Quando nós, a Igreja de Deus, entendermos que já não somos nós, mas é Cristo em nós, a esperança da vida, a esperança da glória eterna, aí nós seremos transformados de verdade. E isso enche o coração do Pai. Porque nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Porque ao seu tempo, Deus nos dará aquilo que nós necessitamos. No tempo dele, da maneira dele. E a vontade de Deus na nossa vida é boa, perfeita e agradável. E o que nos cabe? Entrar nesse repouso. Entrar no repouso do Senhor diz que você estar 100% confiante no teu Deus. Quando você não entra no repouso, você está dizendo, não é bem assim, eu tenho que fazer alguma coisa, não é bem desse jeito. Você está dizendo que Deus não tem poder para resolver a sua adversidade. E Ele tem. Não é? Nada passa por Ele desapercebido. Então Ele tem um lugar de glória nos aguardando. Tão somente durante a nossa peregrinação, nós temos que caminhar na luz da sua palavra. Isso é o que importa. Não é oba-oba, não é entretenimento. É sermos criados. Nós já fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Agora nós temos que trabalhar a nossa salvação. Paulo diz isso. Trabalhai a vossa salvação. Não é porque você seja salvo que você não precisa fazer mais nada. Precisa. Porque Deus nos chama de santo. E para que isso seja real, nós temos que nos amoldar a figura dele e nos exercitar, nos esvaziando, negando a nós mesmos. Porque o fim está muito próximo. E haverá o tempo que não poderemos mais correr atrás de nada. Chegará o tempo que não dá mais para nada. Então aproveitemos o dia que se chama hoje. Amém? Então seja muito bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor na nossa vida, na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema do nosso culto hoje é chamados para a guerra e guardados por Deus. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós te louvamos, glorificamos e adoramos o teu santo nome. Pai, que privilégio, Senhor, é estar na tua presença. Como a sua igreja é agraciada, Pai, com os seus mandamentos e a tua palavra, quando tu dizes, Senhor, escreva as minhas leis na tua mente e no teu coração. Pai, nós estamos caminhando, Pai, rumo à tua palavra e à tua luz. Então, Senhor, faça de nós da forma que tu queres, pois a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Fica conosco, Senhor. Abre os olhos dos nossos corações. Abençoa a nossa vida espiritual. Dai-nos um alicerce firme. Paizinho amado,
amadurecimento, Senhor da glória, para que possamos andar, Pai, como diz as Santas Escrituras, aqueles do caminho, andando na tua luz, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém e amém. Judas, ele usa 3 expressões para descrever os crentes: chamados, amados e guardados. Então, ele destaca 3 grandes doutrinas da graça: a eleição incondicional, a vocação eficaz e a perseverança dos santos. Imagine a eleição incondicional. Você foi salvo. Você é salvo. Não é? E a vocação eficaz. Você é santo. Santo, chamado por eles à santidade. E essa perseverança, de se manter perseverante no padrão de Deus, no padrão do Espírito Santo, no padrão da palavra. Essa é a graça que recai sobre nossas vidas. Então, aqueles que Deus conhece de antemão, porque a Bíblia diz que ele já nos conheceu antes da fundação do mundo, nós já éramos dele. Seus amados, a esses ele chama eficazmente e dá-lhes segurança eterna. Então Deus nos conheceu de antemão. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele já sabia quem nós éramos. Veja só o que você é. Antes da fundação do mundo, ele já tinha olhado para você e para mim, meus filhos amados. Não é? Nós somos amados do Pai. Ele nos fez esse chamado eficaz e uma segurança eterna, a grande salvação. Então a Trindade, ela está comprometida nesta obra da nossa redenção. O Pai elege, o Espírito Santo chama e o Filho dá segurança. O Pai elege, ele nos elegeu. O Espírito Santo chama, vem cá, menino. Você não pertence a este mundo. Mesmo vivendo no mundo, quem nos dá segurança é o Filho. Amém? Então vejamos isso. Os chamados de Deus, os crentes, eles foram tirados da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Então o Senhor nos chamou, nos tirando do império das trevas, da morte eterna para a vida, das trevas para a luz. Hoje nós somos o quê? Luz da terra. Da escravidão para a liberdade. Não somos mais escravos do pecado. Nós estamos livres. Livres. Portanto, você pode, sabe? Bater de frente com o pecado e resistir o pecado. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou para Caim: eis que o pecado bate à tua porta, então cumpre você a dominá-lo. Então a Bíblia diz que ele nos tirou da escravidão do pecado para a liberdade. Então foram escolhidos, nós fomos escolhidos soberanamente por Deus, chamados e eficazmente por sua graça. Veja quão grande privilégio você tem e como você é amado. Isso não pode passar desapercebido. Não pode ser, eu fui à igreja hoje, o que eu recebi foi isso. Não me interessa, porque o que eu fui buscar é outra coisa. Mas Deus quer que você entenda
o amor que ele tem por sua vida e de como você foi eleito e que segurança você tem e de como você foi chamado, porque você não é qualquer pessoa, você é de Deus. Isso te dá segurança. Buscai o seu reino em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é chegar lá no último. Eu quero as outras coisas sendo acrescentadas. Depois eu o reino. Porque é isso que está acontecendo. É o contrário. É o reino em primeiro lugar. Quando nós temos o reino em primeiro lugar, nós não vivemos insatisfeitos. Como diz o apóstolo Paulo, sei viver de diversas maneiras. Sei viver com pouco, sei viver com muito. Paulo ainda diz, sei viver na escassez. Porém, sobre todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. É claro que hoje a igreja contemporânea, ela é muito cheia de mimimi. Parece uma igreja Nutella, que não pode sofrer nada, que não pode sentir falta de nada, que está insatisfeito com tudo. Isso ofende o Espírito da graça que está em nós. Esse Espírito Santo que Deus colocou, o Espírito Consolador. A Bíblia diz, olha, que nem os mais altos céus puderam conter o Senhor da glória, que com toda a sua plenitude habita em nós. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Se nem os mais altos céus puderam conter aquele, o Deus Todo-Poderoso, assentado no seu trono de glória, e que soberanamente deu toda a sua plenitude dentro de nós. Então, tudo que se passa nessa vida, todos os bens desta vida, toda a prata e o ouro que a ferrugem corrói, isso aí não nos acrescenta nada diante de Deus. Ele abençoa, claro que abençoa. Fui moço e hoje sou velho, porém jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. O reino tem que estar em primeiro lugar. Do contrário, as suas finanças não serão abençoadas. Não serão. Eu tenho que ser bem clara com você. Se o reino não estiver em primeiro lugar na tua vida, esqueça a bênção do Senhor, que enriquece e com ela não traz desgosto. Porque a bênção do mundo traz desgosto. Não deixa você dormir. Porque você está atormentado, como eu vou crescer, como eu vou aparecer, como que eu vou estar na mídia social, como que eu vou me comportar, como que os meus parentes vão me ver, como os meus inimigos, meus amigos, que eu tenho que estar por cima, e o reino de Deus em último lugar. Nisso não está escrito na Bíblia. Se algum sacerdote disser para você que você tem que ter muito, porque o seu inimigo tem que ver, para você fazer picuinha, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Você pode até ter, mas não vai estar bem com o Senhor, não. Não mesmo. Do que eu entendo de Deus, não será assim. Sabe o que o Senhor falou? Que os humilhados serão exaltados. Ele tem um comando. E os exaltados serão humilhados. Ele tem o comando, a direção é do Espírito Santo. O mesmo Deus que nos predestinou, este também nos amou. Então eu não posso duvidar do amor de Deus na minha vida. A Bíblia fala sobre dois chamados, um geral e o outro específico. Um externo e outro interno. Um dirigido aos ouvidos e o outro ao coração. Então, todos aqueles a quem Deus conhece de antemão, antemão quer dizer
desde os tempos eternos, ele predestina, a estes também chama. Então, todos ouvirão o evangelho, mas nem todos levarão para o coração. Romanos 8, 29 e 30 diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, nós somos escolhidos de Deus. Não tenham medo. Não tenham medo das circunstâncias da vida. Não tenham medo do vendaval. Porque quando Pedro andou sobre as águas, Jesus estava dizendo para a igreja contemporânea: você também pode andar sobre as águas. Você também pode passar o seu desafio dando glória e olhando para mim. Olhe para Cristo e você não irá afundar. Ele nos chama para essa guerra cotidiana. Entende? Ele nos chama para isso. E ele nos guarda no meio do vendaval, no meio das águas de bravia, no meio do fogo, do fogo estranho que se acende contra nós. Ele nos guarda quando alguém vai lá abrir um processo injusto, mentiroso contra você. É ele que nos guarda. E ainda que você acha que foi humilhado, você será exaltado. Amém? Então, o chamado de Deus é eficaz para as ovelhas de Cristo. Então, as ovelhas de Cristo faz o quê? Ouvem a sua voz e o seguem. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas fazem o quê? Ouvem a voz de Cristo. Eu as conheço. Então quer dizer que quando você ouve a voz de Cristo e quando você clama por Ele, Ele já conhece a tua voz. Porque Ele viu quando você ouviu a voz dEle e elas me seguem. Então nós seguimos a Jesus no meio desse vendaval. Então os amados do Senhor são aqueles que recebem esse amor de Deus que é incondicional e eterno. Quer dizer que não tem rompimento. Ele é incondicional. Nada pode nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o grande amor de Deus é o próprio Filho, o Cristo, e nós estamos em Cristo. Então nós temos este amor incondicional que ninguém pode romper. Nós não perdemos esse amor dele. Essa é a grande segurança, os guardados em Cristo Jesus. Deus nos amou desde a eternidade, porque Ele é amor. E o nosso amor por Deus, você acha que você ama a Deus, que é alguma coisa grandiosa? O amor que nós sentimos por Deus é apenas um reflexo. É apenas um reflexo do amor de Deus por nós. Imagina o reflexo. Então, o amor de Deus, ele é imensurável, não tem largura e não tem profundidade, não tem comprimento, não tem nada. Ele é eterno, ele é soberano nas nossas vidas. E o amor que você sente por ele é só o reflexo. Porque nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. É isso, nós, a igreja do Senhor, nós temos que nos moldar segundo a sua palavra. Não ter dúvida, ter confiança, não existe mais, não existe vírgula. É Cristo e Cristo e pronto, está acabado. O que tem para eu fazer? Para eu fazer tem isso aqui. Então eu vou enfrentar.
Porque quem vai à minha frente se chama Jesus Cristo, que me amou com amor eterno lá naquela cruz. Amém? Então, ele nos amou porque não viu em nós virtude alguma, tá? Nós não somos merecedores, mas a despeito dos nossos pecados. Por isso que ele nos amou. E hoje nós somos livres do nosso pecado. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, sem méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. Nós somos aqueles que são guardados por Cristo. Nós somos guardados. Mesmo na nossa imperfeição, ele nos amou primeiro. E ele nos guarda. Enquanto Deus preserva os anjos caídos e os falsos mestres para a condenação, ele preserva os crentes para a glória. Para você que nunca ouviu falar sobre os anjos caídos que Deus preserva, Judas, versículo 6. E quanto aos anjos, ouçam. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidades originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para julgamento do grande dia. Então Deus pegou aqueles anjos desobedientes, anjos caídos, anjos que deixaram o seu domicílio, anjos que abandonaram o seu estado natural de santidade e de poder, de autoridade. Deus os pegou e os lançou no inferno, presos, porque haverá o dia da sentença. Assim serão os falsos mestres, os falsos pastores. E, queridos, olha, Judas 13 fala assim, esses são os falsos mestres, são como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Viu? Entendem isso? A importância de você saber Bíblia, que o que está reservado para os falsos mestres e os anjos caídos. E eu quero dar só uma palhinha para que você estude comigo isso, para que não seja enganado. Anjos caídos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas. É a Bíblia que diz. Em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Deus exerceu o seu juízo sobre os anjos caídos e os condenou ao inferno. 2 de Pedro 2,4 diz assim, porque Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno, no Tártaro, e prendendo-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo final. Não se pode zombar de Deus. Deus não poupou os anjos quando esses se rebelaram. Não se pode zombar de Deus e escapar. Não se pode. Não se pode insurgir contra o Todo-Poderoso e ficar impune. Homens e anjos sofrerão o juízo divino, e este é um alerta solene para os falsos mestres e todos aqueles que se desviaram da verdade. Enquanto os falsos mestres estão tentando encher suas igrejas
com historinhas da carochinha, com culto de alta ajuda. Este dia está guardado para eles. São estrelas errantes que não ensinam a palavra. Muito pelo contrário, eles dão um sentido enganador e de leveza para o povo continuar pecando, porque as pessoas querem ouvir isso. Então, na opinião dos muitos comentaristas, os anjos deixaram sua posição de autoridade e vieram para a terra a fim de casarem com mulheres. Ou seja, na ocasião em que os anjos, filhos de Deus, se casaram com as filhas dos homens, e eles geraram gigantes e corromperam a terra. Isso é na opinião de muitos comentaristas. A minha opinião não é mais essa. Aprendendo a palavra, estudando a palavra, eu discordo dessa interpretação. Porque os anjos não são uma raça que se procria como a raça humana. Os anjos são espíritos e não têm corpo. Então, a quantidade de anjos criados é a mesma que existe hoje. É a mesma quantidade. Os anjos são assexuados. E por isso não se casam e nem se dão em casamento. Eles não têm desejos como ser humano. Eles são espíritos, quer gloriosos, quer caídos. Jesus falou disso em Mateus 22:30, da seguinte maneira: porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Entende? Os anjos não podem procriar, não podem ter relações sexuais com ninguém. Os filhos de Deus, como está escrito na Bíblia, em Gênesis, são a referência à descendência piedosa de Sete. E quem era Sete? O filho de Adão. Então, e as filhas dos homens, que a Bíblia diz, os filhos de Deus, né, se misturaram com as mulheres, gerando filhos, gerando descendência corrupta de Caim, são as filhas de Caim. E que na interpretação de anjos casando com mulheres, elas vêm do livro de Apócrifos de Enoque. Então, se você aprendeu assim, eu estou dando essa pausazinha para falar sobre anjos com vocês, porque a Bíblia, se você souber ler a Bíblia e a genealogia, que é cansativo, ler a genealogia. No entanto, a descendência de Sete se engraçou com a descendência de Caim, com as mulheres filhas de Caim, e que resultou em grandes homens de autoridade, mas que não tem nada a ver com anjos. Então, essa interpretação de anjos se casando com mulheres, ela vem do livro Apócrifos de Enoque. Não está na Bíblia. Então, o pecado de Israel foi a incredulidade. O pecado dos anjos foi a rebelião contra a autoridade de Deus. E o pecado de Sodoma foi para a indecência moral. Do mesmo modo que Deus julgou os anjos, os estrangeiros e Israel, ele julgará os falsos mestres, os anjos caídos, e ninguém poderá rebelar-se contra a autoridade de Deus e prevalecer. Ninguém.
Pedro, ele anuncia a doutrina da condenação dos réprobos. Ao mesmo tempo que Deus julga os que abandonam a verdade. Os apóstatas podem pecar, cair e sofrer condenação, mas os verdadeiros crentes, a igreja verdadeira, ela é guiada, ela é guardada em segurança em Cristo por toda a eternidade. Amém? Você é crente, você é de Deus. Trabalha a tua mente, o teu coração nisso, na Santa Escritura. Estamos num campo de guerra, irmãos. Aí você pensa que a guerra é sair aí fora dando... Não é? Não é. A nossa guerra, ela é espiritual. Nós estamos em um campo de guerra. Então, quando você ouvir dizer o culto que te faz odiar o próximo, que faz com que você tem que ficar assim, assado, para o seu inimigo te ver por cima. Deixa esse povo, irmão. Deixa esse povo. Isso é cansativo. Eu ouço essas coisas, fazem mal, os meus tímpanos ovelinos. Nós temos mudança de vida, e a mudança de vida é para o espiritual, e ponto. E ponto. O processo é doloroso, mas ninguém chegará à glória, nem será abençoado rica e poderosamente, se primeiro não passar pelo processo. Ninguém pula o processo. Uma mãe não pode ter um filho antes dos 9 meses. Não pode ter um filho antes da barriga ficar enorme, sentir dores e contração. Não pode, ela tem que passar pelo processo. O processo da dor, o processo da gestação. Assim a nossa vida espiritual é igualzinho, sem tirar e colocar. Nós estamos em um campo de guerra, e a batalha que travamos é pela fé, que uma vez por todas foi dado aos santos. Uma vez por todas já foi nos dado o dom da fé. Então, os inimigos, eles são externos, fora da igreja. Internos, muitas vezes, dentro da própria igreja. Eis um problema muito grande. Mas se você estiver ligado no trono, você vai saber identificar. Vai. De longe você vê, porque você está ligado no trono. Não é? Então, de todos os lados, eles nos atacam a fim de minar a nossa fé. A nossa fé em Jesus, nosso único e soberano Salvador e Senhor. É isso que eles foram postos, para isso, para minar a fé. Como eu ouvi aquele motorista de Uber falar para mim, eu não quero mais saber de igreja, fui nascido e criado no Evangelho, eu não quero mais, senhora, eu não quero mais. São falsos pregadores, são enganadores, o que para eles é importante é o dinheiro. Se tem dinheiro, eles levantam diaconisas e presbíteros e pastores para ganharem mais e mais. E ele falou, eu não quero mais. Então, quando chega um momento que somos tão atacados, é uma guerra sem fim, até o dia do Senhor nos levar para a glória. É uma guerra travada espiritual, que vai minando a tua fé. E minou desse rapaz. Minou. Porque ele e a mulher dele hoje estão no mundo. Porque eles deixaram de olhar para Cristo e olharam para a condição do mestre da igreja, que era o pastor da igreja, e disseram, eu não quero mais servir a Deus nessa igreja, ou em qualquer igreja, porque eu não conheço os pastores, eu não quero mais saber.
porque ele recebe dinheiro ilícito. Ele levanta pessoas que mal entrou na igreja, a diaconiza para poder receber mais, ao presbitério para ganhar mais, com interesse. E que pegam o dinheiro ilícito e que fazem do púlpito palanque de política, da corrupção. Então aquele rapaz disse, não quero mais. Não quero mais. Para esses mestres, são estrelas errantes. Estão condicionados a um mar de treva, escuridão e fogo eterno. Então já vamos para o final. De todos os lados, eles nos atacam. Os soldados de Cristo, somos nós, precisamos estar alerta contra os ataques dos inimigos, que não são estranhos para nós. Não desconhecemos os seus desígnios, irmãos. Nós não desconhecemos o desígnio do mal, nós conhecemos. Então não queira ser bonzinho, simpático para o mal. Eu vou ser simpático para ele, porque não é porque eu sou crente que eu vou ser simpático. Você vai ser tolerante ao mal. Isso entra na tua conta. Entra na sua conta. A palavra de Deus já nos deu o devido alerta. Eu te digo, a palavra de Deus já nos deu o devido alerta. Agora. E agora é a hora de lutar incansavelmente. É a hora de você lutar incansavelmente, sem esmurecer. Sem esmurecer, irmão. Sem esmurecer. Se você não pode sozinho, chama quem você confia, que tem uma vida espiritual decente, amadurecida. Sabe por quê? Porque a fé é nossa. A fé é nossa, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Para a glória do nome dEle, nós fomos chamados para a guerra. A nossa guerra não é sangue nem carne. São principados e potestade. Não são as pessoas. São quem os dominadores deste mundo tenebroso dominam. São contra eles. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e de glória e majestade, santo, 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 santo é o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua palavra, Pai, foi pregada. Então hoje, Pai, hoje, Senhor, conhecemos a nossa posição. Agiremos, Pai, como servos bons e fiéis, soldados valentes, chamados para esta grande batalha, e venceremos pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, a nossa postura, a nossa moral, Senhor, refletirá a tua glória na nossa vida, porque é chegado o tempo do fim e nós prestaremos conta naquele grande dia. No nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja chamada e guiada por Deus, diga amém. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor.
Louvado seja o nome.